te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. Eu já estou aqui ao lado da psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia, Tia Carla Cruz Gama, acertei, para conversarmos sobre a importância da figura paterna e sua influência no desenvolvimento infantil. E eu gostaria, Tia Carla, de começar rapidinho, antes do nosso primeiro break, perguntando a você uma questão que eu acho bem curiosa. Enquanto o papel materno é bem estabelecido, a gente sabe dizer facilmente quais as funções da mãe, né, com relação ao filho. O papel do pai permanece alvo de apontamentos e de indefinição. A gente fica assim meio que apontando, pai é isso, pai é aquilo, deve ser assim, deve ser assado. Por que que isso acontece? A que você atribui essa indefinição na figura paterna? Antes de mais nada, dizer que é muito bom a gente estar falando desse tema que é de relacionamento familiar como um todo, né? Porque não tem como a gente falar de relação da figura paterna, a figura do pai, sem falar da família como um todo e das relações familiares como um todo. E nesse momento específico, né, que a gente está em isolamento físico, que não é um isolamento social, porque a gente está aqui se comunicando, né, se socializando. A gente tem limitações, mas a gente está em isolamento físico, vamos dizer, em casa. Então, todas as relações socioemocionais estão muito concentradas na família, especialmente para as crianças, especialmente para quem está sem ter aulas, para os alunos, né, crianças, adolescentes, principalmente, que estão sem ter aula. Todas as relações que eles tinham com esse mundo externo, ou seja, assim, fora de casa, estão concentradas agora na família. Então, tudo que se puder refletir acerca da qualidade dessas relações familiares nesse período em que nós estamos é muito bem-vindo. E é verdade, sim, essa figura da mãe é muito, vamos dizer assim, clara para todos, né? Muito claramente definida, até por uma questão biológica, que é a mãe quem gesta o bebê, né? Quem amamenta, quem dá aquele cuidado inicial, o cuidado corporal que a gente diz, e aquele afeto inicial que é muito simbiótico, a gente fala, de mãe e bebê. Você aí da psicanálise, você sabe bem disso, que no início da vida do bebê, ele se vê, ele e o corpo da mãe como um só, né? Como um ser só. E aos pouquinhos esse pai vai entrando nessa relação e o bebê vai tendo contato com a outra pessoa, com o outro corpo, e vai entendendo e aceitando que as atenções da mãe são para ele. E aí mudanças culturais, sociais, familiares, o papel da mulher mudou muito, né? Então, antes o homem era aquela figura de autoridade, né, austero, provedor único financeiro da família, e aí não podia nunca ter essa autoridade questionada, praticamente não se dava o direito de demonstrar suas emoções, isso tudo ficava muito a cargo da mulher e, graças a Deus, isso vem mudando muito e a gente sente, sim, que os pais estão buscando manter essa autoridade que é necessária, a gente vai falar um pouquinho mais, e, ao mesmo tempo, ser provedor de carinho da mesma forma que a mãe é também. E que a mãe também passou a ser provedora financeira da família, né? Então, essas mudanças todas contribuíram para, às vezes, um pouquinho de, vamos dizer assim, de confusão nessas relações. Mas eu vejo como uma evolução muito positiva, sim. Já tem algumas participações pelo WhatsApp, eu vou deixar juntar mais um pouco. Se você ainda não mandou a sua mensagem, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, 8866-1773 é o número do nosso WhatsApp, ok? Então, anota aí e pode mandar o seu recado. Vamos lá, Xian. Eu vou começar com essa pergunta que diz assim: a importância do pai é tão fundamental quanto da mãe? Pode-se dizer que são equivalentes? Sim, com certeza. Ambos têm a mesma importância, né? Embora essas funções, cada um manifeste a sua maneira,
mas tanto a função materna quanto a função paterna, elas são estruturantes para a formação emocional da criança, né? Então, se a gente pensar, e assim, quando nós falamos em função materna, a gente está se referindo à mãe, mas essa função materna, ela pode ser exercida por uma outra pessoa que cuide daquela criança. Por isso que a gente diz a função materna, é como se assumisse o papel de mãe mesmo sem ser mãe. Às vezes é uma avó que cria a criança, uma madrinha, às vezes uma tia, e a função paterna da mesma forma. Quando a gente se refere à função paterna, tradicionalmente a gente está falando de pai, mas também pode ser um avô, se o pai não é presente por algum motivo, um avô, um irmão mais velho, um tio, um amigo da família ou namorado da mãe, né? Então, assim, essas funções, elas não precisam ser desempenhadas pela mãe e pelo pai obrigatoriamente. Na ausência de um deles, essa outra pessoa pode ser esse adulto de referência para a criança. Então, a gente sabe que o homem, no caso o pai, da mesma forma que a mãe, são as figuras que a criança tem como modelos de pessoa, como referências para a vida. E a gente sabe que nos primeiros anos de vida da criança, que é onde está acontecendo aquele desenvolvimento neurológico de uma forma mais forte, mais intensa, né? Até por volta dos 5 anos é a fase mais intensa e depois isso permanece até por volta de 21 anos, a gente sabe hoje. Mas os estudos nos mostram que por volta dos 8 primeiros anos de vida é a fase em que a criança está construindo a sua personalidade, que ela está se formando como pessoa. E aí ela traz, todos nós, né, trazemos a nossa bagagem genética no nosso DNA, que vai sim ter uma interferência sobre a nossa personalidade, mas vai haver uma participação muitíssimo importante das relações que a criança vai estabelecer com o mundo e principalmente das relações com seu pai e com sua mãe. E depois com as outras pessoas em torno dela, mais tarde com o ingresso na escola. Mas assim, no início de tudo, no princípio de tudo, no gênesis da coisa, é o pai e a mãe primeiro, porque a criança nasce daquele ser, e depois a entrada do pai. Então, tudo que a criança vivencia com eles vai alimentando essa maneira da criança pensar sobre o mundo, dela sentir suas emoções e demonstrá-la, vai estimular o seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor. Então, tudo que a gente faz, por isso que a gente cuida tanto dessa fase inicial, por isso que na escola esse cuidado com a criança, com o lúdico, com a questão do afeto é tão trabalhada e tão estimulada com as famílias também, porque é o que vai definir, vamos dizer assim, a essência de quem a criança vai se tornar. Então, que ela se torne uma pessoa segura, que se goste, que se valoriza, que se conheça, que tenha sucesso na sua vida profissional e estabeleça relações sociais que a façam felizes. Então, tudo isso é construído no iniciozinho da nossa infância, né? Por isso que é tão importante as relações que a criança tem com sua mãe e com o seu pai, que elas sejam relações de qualidade. E aí eu estou lembrando de falar uma coisa aqui, que eu converso sempre com os pais das crianças que eu atendo, porque é muito recorrente essa preocupação, essa questão das cobranças, né? Eu quero ser um pai perfeito para o meu filho ou uma mãe perfeita. E a gente sabe que não existe essa perfeição. A gente busca ser o melhor que a gente consegue ser. Então, a gente começou falando da questão do pai que veio mudando ao longo do tempo, que antes era muita disciplina, muita rigidez, tinha aquela história de que menino não deve chorar, não deve expressar suas emoções. E, como eu disse, graças a Deus, hoje a gente tem uma outra compreensão. Os pais entendem, sim, que eles podem e devem ser provedores de carinho, de amor, de afeto para os seus filhos. Então, brincar é função de pai e mãe, não é só de mãe. Acompanhar o processo escolar é função de pai e mãe, e autoridade, limite, o tradicional limite, dar o não na hora certa, a permissão na hora certa, também é função de pai e de mãe. Não mais tem isso, o afeto é só da mãe, a disciplina é só do pai, não. Ambas as coisas e tudo que acontece em volta da criança é função de ambos. Mas tem uma certa distinção a gente poderia fazer aí. Fora a questão de que cada pai e cada mãe carrega consigo a sua própria história de vida, porque se a gente for pensar,
quando um casal, e aí quando eu falo casal, a gente pode pensar nos novos arranjos familiares, né, nas novas configurações familiares, que às vezes quem cuida da criança, quem educa, são dois pais ou são duas mães, ou é uma mãe sem o pai, ou é o pai sem a mãe. A gente pensa em várias configurações, mas aquelas pessoas que são responsáveis pela formação, pela educação da criança, elas carregam consigo a sua própria educação, a sua própria história de vida, e aí a gente pensando na configuração tradicional de pai e mãe. Então, a mãe traz consigo a sua história de vida, a sua personalidade, aqueles pontos da sua educação que ela pensa, nossa, isso foi legal, eu quero repetir com meu filho, aí isso eu não gostei muito, eu quero fazer diferente. O pai, da mesma forma, teve a sua maneira de ser educado, tem as suas próprias convicções, os seus pensamentos acerca da educação da criança. Aí, a tarefa é difícil, juntar essas duas maneiras de ser e de pensar para encontrar um caminho em comum para educar aquela criança, porque é necessário esse equilíbrio, né? Então, a importância de se conversar, de pai e mãe conversar. Se um acha que o outro está indo por um caminho que não é muito legal, isso deve ser conversado. Então, antigamente, isso não existia com certa facilidade. Hoje, a gente tem pais e mães muito mais ligados na educação emocional do que antigamente. Os nossos pais, os nossos avós, eles não tiveram essa oportunidade. Antigamente, nem se sabia da importância das emoções na vida do ser humano. Ainda mais na vida da criança, qual a importância que o afeto tem para o desenvolvimento da criança. A criança viver relações afetivas felizes, de qualidade. E hoje a gente sabe. Então, essa autoridade, vamos pensar na autoridade paterna, que em nossa cultura é algo muito forte, e eu arrisco dizer até na nossa cultura nordestina, né, tem aquela história do olhar do pai. Então, o pai, fora toda essa questão cultural, tem também a questão do porte físico, do vozeirão. Geralmente o pai é maior do que a mãe, geralmente tem a voz mais grossa do que a mãe, então trazia essa questão de hierarquia muito forte e inquestionável. E só para finalizar essa minha fala, hoje a gente tem estudos da neurociência que mostram, sim, que existe um funcionamento diferente no cérebro de homens e de mulheres. Há controvérsias sobre isso, não é uma coisa ainda talvez bem fundamentada, mas sim, muitos estudos mostram isso. Estudos de imagem mostram que as conexões que o cérebro da mulher estabelece são muito mais ativas, ligando os dois lados do cérebro, e as do homem são mais de um lado só, mais do lado direito ou mais do lado esquerdo. Então, por conta de todo esse funcionamento, acontece a maioria, gente, não é regra, mas a grande maioria das mulheres é mais emocional, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é mais ligada nas questões de linguagem, de sentimentos, de emoções. Os homens, por sua vez, são mais objetivos, são mais racionais. Como eu disse, isso não é regra, mas é algo que a gente observa assim, a maioria. E isso passa para a relação com os filhos, né? Então, fora toda essa questão que talvez os pais que estão nos assistindo, talvez uma boa parte deles não teve essa facilidade, essa abertura de conversar com os seus pais, os pais homens, de falar sobre os seus sentimentos. E hoje se busca fazer justamente o contrário, né? Tentar uma abertura maior, um canal de comunicação e de interação mais feliz com os seus filhos, mais aberto. Falei demais, tanto... Você respondeu a primeira e a segunda pergunta, mas tudo bem, está ótimo, maravilhoso. E isso nos traz a constatação, como você disse em outras palavras, de que nós filhos somos 50% pai e 50% mãe. Então, daí você dizer que tem a mesma importância, né? Não existe um percentual maior, é 50% um lado, 50% o outro. Agora, claro que no início da vida do bebê é a mãe que está ali provendo o alimento. A mãe que está mais presente. A relação, que a gente não vai entrar muito porque é uma questão se a gente estivesse falando mais da mãe. Mas é claro que no início... Isso aí é para o mês de maio. Essa é para o mês de maio. Então, é claro que no início existe essa diferença. Mas em termos de importância, é a mesma. Tiana, você falou que no início da vida da criança, a mãe, claro, na relação simbiótica, dual com o filho, ela tem
ela tem uma presença maior, né? E o pai fica aqui meio esquecido, dando esse suporte à mãe durante esse período. Então, é natural do desenvolvimento esse tempo maior com a mãe no início da vida. Mas aí eu pergunto a você, existe no desenvolvimento infantil da criança um tempo maior também com o pai? Ou um período em que a criança é mais próxima do pai? Antes de falar sobre isso, existe, mas eu lembrei de algo assim que é bem interessante, que a gente, graças a Deus, vem tendo muito conhecimento a respeito do funcionamento da nossa mente, né, e de como eles estão envolvidos com nossas emoções, porque às vezes a gente pensava que algo que era puramente psicológico, né, não tinha relação nenhuma com o funcionamento mental, até neuroquímico, e hoje a gente sabe que tem. Então, algo que eu acho que é de conhecimento de todo mundo é que já no bebê, na barriga, o bebê já sente, é capaz de sentir o que está à sua volta, de ouvir sons, né? Então, eu vi um vídeo essa semana, a coisa mais linda, me lembrei dele agora, um bebê recém-nascido, estava no braço do pai, e aí estava chorando, e o pai começa a cantar uma canção que cantava quando o bebê estava na barriga, e o bebê para de chorar. E o pai, bem emocionado, claro, diz isso, né? Eu cantava essa música quando ela estava na barriga, a filhinha dele. Então, assim, essa relação, ela não é só com a mãe, só para frisar bem isso, não é só com a mãe, ela é com a mãe por uma questão até de necessidade mesmo, muito forte no início da vida, mas o pai, sim, já faz parte. Quando o bebê nasce, quando o bebê chega ao mundo, ele já chega fazendo parte de uma família, ele geralmente já tem um nome, mesmo que ele não tenha nome, sobrenome ele já tem, né? Então, ele já nasce num emaranhado de relações, de expectativas em relação à vida dele, a quem ele vai ser, e o pai é muito presente nisso, né? Nesse mundo em que já está lá quando o bebê chega ao mundo. E existe ele é presente, porque ele está lá fisicamente ou não, porque ele faz parte da história, né? Ele fecundou essa criança junto com a mãe, que não dá para fecundar a mãe sozinha. Então, desde a fecundação, ele já está presente na história dessa criança. Os 50% biológico já está nesta criança, independente dele continuar presente ou não. Mas, na hora em que o pai, se ele está junto com a família, faz parte dessa família presencialmente, então ele também é importante que ele participe dessa primeira fase, que é uma fase mais vincular, assim, simbioticamente à mãe, mas que também é importante que o pai participe desse dia a dia, dessa rotina da criança. É assim? Isso, foi bem interessante você citar isso, porque a gente sabe que existem muitas mães que não têm a participação do pai da criança nem durante a gestação, né? Então, a gente vê isso acontecer até com uma certa frequência, por razões diversas, mas é como você disse, o pai faz parte da história da criança de alguma maneira. Existe um pai daquela criança. E aí, quando esse pai é presente, ele tem hoje a chance, como nós estávamos conversando, que os pais hoje têm um envolvimento muito maior nas atividades de cuidado em si com os seus filhos, né? Desde bebês. Então, a gente vê sempre pais que trocam fralda, que ajudam a mãe quando a criança acorda no meio da noite, e é uma bênção, viu, pais? Façam sempre, isso é muito bem-vindo, as mães amam. E é uma forma de estar mais presente, sim, já começa essa ligação mais forte, mais intensa, mais direta desde cedo. E aí a gente sabe que existem várias fases no desenvolvimento da criança, então a criança vai amadurecendo neurologicamente e vai evoluindo na sua capacidade motora, nas suas percepções, visão, olfato, paladar, tato, né? Ela vai aprendendo sobre o mundo, experienciando e vai aprendendo a entender o mundo, né? Emocionalmente e através da sua capacidade cognitiva, a inteligência de fato. E aí, numa dessas fases do desenvolvimento, a primeira fase é a chamada fase oral, né, segundo a teoria psicanalítica, então é uma fase de muita ligação com a mãe mesmo, mas lá por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, não existe uma coisa muito taxativa, mas é por volta dessa idade, 3 anos e meio até 4 anos, a criança vive uma fase de identificação com o pai ou com a mãe.
Isso é o comum de acontecer. Podem haver, claro, mudanças, alterações, conflitos nessas fases, mas o mais comum a gente vê acontecer, que nessa fase os meninos, homens, né, os filhos homens, eles desenvolvem um apego muito grande ao pai num processo de identificação com aquela figura que é masculina, que ele olha fisicamente, ele se identifica com aquele pai. E aí a fase, só citar assim por cima, a fase do famoso complexo de Édipo, né? Então é uma fase em que os meninos se apaixonam pela mãe, mas não é uma paixão como nós adultos entendemos uma paixão, é uma posse, né, daquela mãe, essa mãe é minha, e aí sabe que a mãe é a namorada do pai, a companheira do pai, e aí o filho, explicando de uma forma bem simples mesmo, e aí o filho quer se parecer com aquele homem, com aquele pai, né, porque ele é meio que um rival para ele. E aí, nesse processo que é natural, o filho vai imitando o pai, vai querendo se vestir da mesma forma do pai. Se o pai usa boné, o filho quer usar boné também. É uma fase em que, em termos de motricidade, de questão física, a criança já consegue bater uma bola com o pai, jogar um futebol, se o pai gosta de futebol, por exemplo. Da mesma forma, as meninas vivem o processo inverso com a mãe. Elas querem se parecer com a mãe, passar batom, calçar salto. Então, nessa fase é que a gente percebe uma necessidade da criança ter essa relação mais próxima com o seu pai, e aí a gente pensa em meninos pela identificação e das meninas também por esse chamego maior nessa fase que vai mais ou menos de 3 anos e meio, 4 anos, até 5 anos, 5 anos e meio, às vezes a gente observa até 6, mas geralmente acaba um pouquinho antes. Então, é uma fase que a gente deve alimentar de uma forma muito positiva, sem brincar com questão de ciúmes, né? Mas sim incentivar isso dos filhos, gostarem de estar mais perto fisicamente, de participar e até de querer imitar aquele pai ou aquela mãe, né? Então, os pais hoje são muito mais abertos para isso e incentivam naturalmente mesmo. Que é a fase, quando a gente chama, para a menina, a fase do complexo de Eletra, né? Eletra, complexo de Édipo para os homens e complexo de Eletra para as meninas, que é a terceira fase do desenvolvimento psicossexual, segundo a psicanálise. E a primeira, você falou, a fase oral, a segunda, anal, né, que a gente não está falando, porque a gente está falando sobre esse tema, e essa fálica, que é tão importante para a identidade da criança, né? Para a identidade masculina, feminina da criança. E é justamente nessa fase que a gente... Desculpe. Não, que eu só lembrei que é justamente nessa fase em que a gente vai já identificando na criança como é que está esse processo em relação ao gênero, né? Das brincadeiras com a criança. Então, só reforçando, gente, pais, brinquem muito com seus filhos, principalmente, primeiro porque brincar é prazeroso, é a principal via que a gente tem de comunicação com os nossos filhos, é a forma que a criança entende o mundo de uma maneira mais fácil. Então, tudo que a gente puder incluir o lúdico, né, a brincadeira, exercitar esse brincar. E é uma forma também, uma via também dos pais, aí falando hoje especialmente dos pais homens, aproveitarem durante a brincadeira para conversar com seus filhos e para criar intimidade. Eu costumo bater muito nessa tecla da intimidade, porque às vezes a gente pensa assim, o homem pensa, mas a mãe também, vamos falar do homem hoje. Então o homem, pai ou aquela figura paterna da criança pensa, ele sabe, meu filho ou minha filha já sabe que eu o amo, né? Então isso é suficiente para eu ter intimidade. Não é. A intimidade é algo que é construído no dia a dia. Quanto mais a gente brinca com os nossos filhos, quanto mais aquele pai brinca com os seus filhos, mais ele vai ter intimidade, mais forte vai ser a sua relação, e até no momento de exercer sua autoridade, vai ser mais tranquilo. Em algumas situações a gente pode até dizer menos difícil, né? Mas quanto melhor for a qualidade da relação do pai com seu filho ou com seus filhos, melhor vai ser essa relação de autoridade também. E aí não precisa bater, que não precisa mesmo, que bater só ensina a ser agressivo, né? Não precisa bater, mas
conversar a respeito de limites. Uma autoridade eficaz, ela pode e deve ser através de uma conversa assertiva, que a criança respeite aquela autoridade, e não que a criança tenha medo. Eu obedeço meu pai porque eu tenho medo dele. Não, eu obedeço meu pai porque eu o respeito. E para esse respeito acontecer, a qualidade dessas relações devem ser muito boas e construídas no dia a dia. Isso, muito importante você colocar isso, muito. Mas aí eu pergunto, na ausência, tia Carla, o distanciamento da figura paterna, porque você já deixou claro que a figura paterna não necessariamente é o pai biológico, mas aquele que representa na ausência do pai biológico. Então, na ausência, o distanciamento dessa figura paterna, como proceder com a criança? Aí vai depender, assim, da idade da criança, da forma dela compreender, de como é a situação familiar dessa criança, mas o que a gente tem, vamos dizer, via de regra, o que a gente pensa que é importante é conversar com a criança de forma aberta, falar a verdade do porquê daquele pai que está presente. E aí pode ser por motivos diversos, né? Pode ser um processo de separação, pode ser que a criança nunca tenha ou ainda não tenha nem conhecido seu pai, pode ser um caso em que a gente vê muito, inclusive, de pais que são separados, são divorciados, mas que o pai não busca muito os seus filhos e a criança se angustia com isso. Um parênteses aqui para falar de algo que é muito sério, mas é muito sério, muito importante. É que muitas vezes acontece da criança criar muitas expectativas em relação àquele pai que ela conviveu por um tempo, mas que se separou da mãe, e a criança permanece morando com a mãe, e aquele pai promete que vai ver a criança, promete que vai passear com a criança, e a criança cria aquela expectativa e o pai não atende aquela expectativa. Então, assim, isso afeta muito a questão da segurança da criança, da confiança naquela pessoa que é tão especial para ela, e isso vai provavelmente também ter reflexo nos relacionamentos futuros dessa criança. Então, a relação de confiança, falar a verdade, por mais difícil que seja, até mesmo em casos em que o pai faleceu, né? Então, conversar com a criança, como eu disse, dizer a verdade, de um jeito que ela possa entender, ouvir o que ela fala em termos de sentimentos, incentivar a falar sobre os seus sentimentos, expor suas emoções de uma forma positiva, dar nome àqueles sentimentos da criança. Se é uma criança que tem vontade de falar com o pai, ver, por exemplo, a possibilidade desse contato, e ir conversando com a criança sem criar expectativas que se pense que não possam ser atendidas, né? E aí, como eu disse, vai partir muito do que a criança demonstra em termos de angústia, de questionamentos, de como o pai se comporta nisso tudo, ou essa figura paterna, e sempre que possível, se aquele pai não é presente, ter essa figura, estimular com a criança essa relação com um adulto, homem, que possa, de preferência, um adulto, que possa servir dessa referência masculina com a criança, que ela sinta essa relação de afeto verdadeira e que ela confie naquela pessoa, que ela tenha realmente para ela como uma figura de pai. Ok. E pode ser até um professor, viu? Às vezes acontece de ser até um professor. E ter um vínculo afetivo com a criança, né? Que é muito comum. Né? Até porque a escola, que é o segundo, a escola é o segundo ambiente da criança, tirando a vizinhança, esse ambiente social mais próximo, mas assim, um ambiente estruturado com um fim, a escola, com o fim de educar, depois da família é a escola. Daí os professores muitas vezes assumirem esse papel de autoridades semelhantes aos papéis familiares, né? Às vezes isso facilita num caso como esse que você falou. Um professor, nesse caso, tendo já um vínculo afetivo, pode ajudar muito nessa situação da ausência de uma das figuras. E, se necessário, se o nível de angústia da criança for muito alto, buscar ajuda profissional, né, para se conhecer aquela situação familiar e trabalhar um pouquinho com a criança essas emoções, esses sentimentos. Se for possível, introduzir o pai
num possível acompanhamento, maravilha, né? Mas às vezes isso não é possível, pelos motivos que a gente já falou. Mas, se possível, sim, se a mãe percebe que a criança está em sofrimento emocional, buscar a ajuda de um profissional para que possa dar, pelo menos, algumas orientações para conduzir isso. Tian, temos muitas mensagens, deixa eu passar aqui rapidinho. Olha, Suzana, boa noite, parabéns, Mauro, Tia Carla, ótimas colocações, obrigada, Suzana. Betinha está sempre conosco, toda quarta-feira, mandou várias imagens que eu vou mandar para você depois do programa. Sou fã de Tia Carla, um cheiro para ela, beijos para Maura também e toda a equipe. Obrigada, Betinha, beijão para você também. Beijo, temos Josi da Clínica Essencial, o programa está ótimo, passo a noite ouvindo o Tian falar. E mais ainda que tem um bebê chegando por aqui. Beijo, Josi. Uma pergunta, boa noite, sou Vitória, mãe de Rafael, mando um beijo para todos do Nortear. Tá aí, beijão para todos do Nortear. Tia Carla é bem-vinda, é necessária, com toda sinceridade, a carga é maior para a mãe, principalmente a que se dedica em tempo integral, como é o meu caso, da canseira, viu? Uma pergunta que não quer calar. Por que falam que as meninas são mais apegadas ao pai? Tian até já falou no complexo de Electra e no complexo de Édipo, que é o que justifica essa paixão das meninas pelo pai e dos meninos pela mãe. E volta na adolescência, né, Tian, de uma maneira mais forte, para esse complexo se fechar. Mas vamos lá. Continuando. Não, isso aqui é reclamando do... Vamos lá. Rosalina, a questão do link do programa. Mande alô para todas as mães do Nortear, beijão para todas essas corujas guerreiras que eu admiro demais. Gilvaneide, quero parabenizar Maura e toda a sua equipe pelo tema essencial e mandar um beijo à grande amiga psicóloga Tia Carla, que como você também é parceira do Nortear, nosso carinho e respeito. Beijo, Gil. Boa noite, Maura, parabéns. Sou sua sobrinha muito linda, também acho, viu? Por dentro e por fora. Abraço para vocês, Maria de Medeiros, Avenida Silvio Bezerra. Beijão, Maria, muito obrigada. Ela é linda mesmo, eu sou fãzona dela. Ela sabe. Pronto, esses foram os recadinhos, parabenizando, tem mais aqui, abraços, parabéns, mas vamos para a nossa última pergunta, senão a gente não termina. Vamos lá. Tian, como é que os pais podem melhorar a relação com seus filhos ou suas filhas? Como a gente já conversou ao longo do programa, né? Sempre a melhor via é através da demonstração sincera dos afetos, do diálogo, né? Dessa conversa aberta, franca, verdadeira, estimulando os filhos a expor seus sentimentos, a falar sobre ele, da mesma forma que os pais também devem se dar o direito, eu digo até assim, de expor seus sentimentos, brincar muito com as crianças e lembrar que os pais são reflexo dos filhos, né? Então, a forma como nós, pais e mães, homens e mulheres, nos comportamos frente aos nossos filhos, vai interferir na maneira deles se comportarem também. Então, não é só uma questão genética. Nós funcionamos como um modelo de pessoa. E não funciona muito com filho, com criança principalmente, a gente dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não. A criança está ali o tempo inteiro percebendo, envolvido conosco e vendo a nossa forma de agir. Então, como eu disse, os pais hoje estão muito mais abertos a essa demonstração de afeto, de carinho. Então, pais, digam para os seus filhos que os amam. Ah, mas meu filho sabe que eu o amo, não precisa estar dizendo não, precisa, é bom. Ora, aquele homem que a criança mais ama no mundo, dizendo que o ama também, não tem coisa melhor, né? Demonstre seu afeto também através do carinho físico, de cheiro, de abraço. E não deixe de fazer isso quando os seus filhos forem crescendo. Continue, permaneça fazendo, porque às vezes os pais ficam meio encabulados dessa demonstração. Mas eu fico muito feliz de ver, Maura, que atualmente isso é bem presente. Eu vejo sim os pais muito afetuosos. E como Vitória disse, Vitória, mãe de Rafael, beijo, Rafa.
muitas vezes a carga é muito pesada em cima da mãe, principalmente se a mãe tem dedicação integral aos filhos, à casa, à família. Mas isso seria um outro assunto a gente conversar, né? Mas o papai, mesmo quando chegue do trabalho, cansado, mas toma um banho, relaxa um pouquinho e dê um jeitinho de estar um momento, de dedicar um momento aos seus filhos, mesmo que esteja cansado, não tenha pique para correr, para jogar bola, para brincar de esconde-esconde, seja o que for. Dedique um tempo ao seu filho, mesmo que seja deitado na cama, brincando de fazer massagem, de receber massagem, ver um desenho juntos, fazer desenhos juntos, ou mesmo ficar se balançando na rede, conversando sobre como foi o dia. Tenha diariamente esse contato com seus filhos. A gente está cultivando agora, enquanto eles são pequenos, algo que a gente vai colher no futuro. E a gente quer a felicidade, obviamente, dos nossos filhos. Então, a gente se esforça para fazer isso de uma forma bacana quando eles são crianças. Como eu disse, que é para lá na frente a gente ver os resultados disso, os reflexos positivos. Okay. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Olha, e muito bem respondido. Tia, eu quero lhe agradecer de coração. Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Como o Josi disse, passaríamos a noite inteira, mas a gente não pode, né? Então eu quero deixar você muito à vontade para as considerações finais, para deixar o seu recado. Eu quero lhe agradecer inicialmente pela confiança de sempre, pelo estímulo, pelo carinho, né? Eu devo ter herdado, então, uma questão genética sua aí, pelo o gosto, né, por lidar com pessoas, e te agradeço, né, todo esse carinho que você sempre me dá. Mandar um beijo para todas as minhas crianças que estiverem me assistindo. Eu ainda estou sem atender meus pequenos, né, por motivos óbvios, por conta da pandemia. Estou voltando a atender aos pais, então, aos pais que sentirem necessidade de um contato presencial lá na clínica para a gente fazer alguma orientação. Eu estou recebendo pais novatos, né, que estão chegando atrás de orientação. São muitas questões emocionais durante esse período de pandemia, né, muitas angústias surgindo, um aumento de ansiedade nas crianças, ansiedade nos pais, e reforçar, mandar um beijo para o meu povo lá de casa, lá de casa não, aqui em casa. Vocês estão vendo que eu estou home office, né? Estou aqui entre unicórnios e luzinhas no quarto da minha filha. Então, beijo, Raquel, Pedro. Vou já ir dar um beijo em vocês e meu maridão, Kendão. E para a minha família, que eu não sei se está me assistindo lá em Natal, meu pai, minha mãe, meus irmãos, um beijo em todos. E reforçar com os pais, né? Demonstrem seu afeto, seu carinho, e você vai ver como essa relação vai melhorar, vai ter uma qualidade maior, e todo mundo vai ser mais feliz. Não é só o filho, não é só o pai, não. É a família, sim. Com certeza. Olha, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que participaram conosco pelo WhatsApp, nos assistindo em qualquer lugar, que eu sei que tinha aquele na Argentina, estava nos acompanhando, minha outra sobrinha, sua irmã. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Nós ficamos por aqui. Quem não conseguiu assistir direito à entrevista, vai lá no nosso canal no YouTube, Programa Essencial CN, que estará com certeza publicado até sexta-feira, ok? Nós ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A exibição do Programa Essencial ao vivo terminou, mas você pode continuar nos assistindo pelas redes sociais do programa. Na entrevista desta semana, eu conversei com a psicóloga infantil especialista em neuropsicologia, Giancarla Cruz Gama, sobre a importância da figura paterna e sua influência no desenvolvimento infantil. No quadro Em Dia com a Saúde, o otorrinolaringologista Dr. Pedro Cavalcante faz uma importante explanação esclarecedora sobre inflamação.
No quadro Alimentação Saudável, a nutricionista doutora Belquíria Medeiros ensina uma deliciosa e fácil de fazer panqueca de batata doce. E no quadro Fica a Dica, o desenvolvedor web Júnior Caçarola fala sobre as ferramentas do Google Docs. Tudo isso você encontra no nosso canal no YouTube. Vai lá, Programa Essencial CN, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações toda semana de novos vídeos. Deixa o seu joinha e compartilha.